e amém. Amém, irmãos? Vamos ler, então, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, ou na sua versão, bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar falando com os irmãos sobre vencendo o mundo como Cristo venceu. Vencendo o mundo como Cristo venceu. Queridos, problemas de aflições faz parte da humanidade desde a sua origem, vamos chamar assim, depois do Éden, né? Porque no jardim do Éden não havia aflições. Antes do homem pecar, não havia dores, não havia sofrimento, mas após o pecado, a palavra do Senhor narra que o homem começou a ter dores, começou a ter cansaço, né? Começou a ter que administrar problemas emocionais, porque aí houve o primeiro homicídio, né? Imagina uma mãe ter que ver o seu filho morto pelo outro irmão, enfim, dores, sofrimentos e angústias passaram a fazer parte da humanidade, passaram a entrar no mundo por causa do pecado. Então, a aflição é algo que verdadeiramente acontece no mundo e faz parte dele. E por essa razão, né, Jesus disse que ele oferecia a nós, aos homens, a sua paz. Paz esta que era sem entendimento, isto é, transcende a qualquer entendimento, porque é capaz de você experimentá-la, de você senti-la, mesmo estando vivendo em adversidade, mesmo estando passando por lutas, porque ele mesmo, neste mundo, que ele declara que eu venci, né? Ele passou por lutas, passou por dores, passou por aflições, passou por toda sorte de sofrimento. Nesse texto, inclusive, Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. O capítulo 16, logo vai vir a oração sacerdotal, quando ele faz a sua última oração ali pelos discípulos, inclusive ora por nós também, né? Porque ele fala, Senhor, eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim. Então, esse ainda incluiu eu e você. Então, Jesus orou por mim e orou por você, né? Glória a Deus, né? Então, o Senhor Jesus estava se despedindo, porque ele estava prestes a entregar a sua vida, a morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Então, ele estava à beira de que isso acontecesse, e ele percebia que os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam com angústia de alma, e teriam que enfrentar mais para frente mais dores, não somente as dores daquela separação, porque eles conviveram por 3 anos, e essa convivência foi com bastante vínculo, esta convivência foi intensa, essa convivência foi muito abençoada, não é verdade? Então, Jesus estava prestes a morrer, prestes a entregar a vida. E os seus discípulos estavam tristes, mas eles não só ficariam angustiados, eles teriam que enfrentar terríveis tribulações, porque eles seriam perseguidos. Então Jesus se põe a encorajá-los. Por isso ele diz que vocês têm que ter bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí ele vai estar falando sobre este consolo, sobre este encorajamento. Quando ele diz, permaneçam na minha paz. Por quê? Porque na minha paz vocês poderão vencer este mundo. Quando ele diz que ele venceu, a palavra de Deus nos mostra que Jesus venceu o mundo, isto é, venceu as dores, venceu as lutas, venceu as perseguições, venceu as injúrias, venceu a
indiferença do mundo, venceu, o modo de vida contrário a Deus deste mundo, venceu toda sorte de coisas ruins. Quando ele declarou, ele venceu o príncipe deste mundo, que a palavra diz que é Satanás, e ele venceu o mundo saqueando o inferno. Por quê? Porque Satanás havia roubado da humanidade todas as coisas. E a palavra diz que quando Jesus Cristo foi ao Calvário, quando ele venceu, todas as coisas, ele tomou as chaves da mão do diabo, ele ressuscitou e nos deu a vitória. Amém? E é por essa razão que nós vamos estar já celebrando a ceia do Senhor. Jesus deu-nos o exemplo de vencedor. Amados, volta e meia nós estamos citando este versículo e a gente costuma dizer assim, a Bíblia diz que Jesus venceu o mundo e nós também venceremos. E eu quero exatamente falar com vocês sobre essa questão. Que a gente volta e meia está falando que nós vamos vencer como Jesus venceu. E eu quero compartilhar com você como que Jesus venceu este mundo. Como é que ele conseguiu vencer o modo de vida torto da humanidade? Como é que ele conseguiu vencer um mundo que jaz no maligno? Como que ele conseguiu vencer um mundo que nada queria com Deus e nem com a sua palavra? Como ele conseguiu vencer o mundo quando ele tinha tão poucos com ele e a multidão andava contrária a ele e a Deus, o seu Pai? Como que Jesus conseguiu vencer o mundo? Que tipo de vida Jesus levou para vencer o mundo? Para que eu e você possamos também, agora com convicção, podemos dizer, eu também posso vencer, se eu andar como Jesus andou. Amém? Vamos lá. Como que Jesus venceu o mundo? Primeiro, vivendo inteiramente em sujeição ao Pai. Olha o que diz João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Passa as suas páginas um pouquinho para trás aí. João, capítulo 6, o versículo 38. Diz assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Agora Lucas, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22. É antes de João. Lucas 22. Nós vamos ler o versículo 42. É aquela oração bastante complicada, cheia de dores, mas cheia de submissão. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? Queridos, Jesus não venceu o mundo com um estilo de vida comum e igual a todas as outras pessoas. Jesus não venceu o mundo de uma forma tipo um caderninho de regrinhas que ele desceu com ele lá do céu e em volta dele dava uma olhadinha para ver como é que era. Não. A palavra de Deus diz que Jesus venceu o mundo inteiramente submisso a Deus. Aí você vai dizer, mas Jesus era Deus? E eu concordo com você, porque a Bíblia diz assim, Jesus era Deus. Porém, quando veio ao mundo, Jesus assumiu a sua humanidade 100%. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porém, ele assumiu a sua humanidade 100%. E a palavra do Senhor nos mostra que mesmo ele sendo Deus e permanecendo como Deus nesta terra, é algo espiritual e teológico, até difícil de você entender, mas ele foi 100% homem e 100% Deus. Mas ele não se utilizou desta condição de ser Deus
Para quê? Para ser independente a seu Pai, que ele poderia dizer, mas eu também sou Deus. Então eu vou viver independente de Deus Pai. Porque afinal de contas, Deus Pai, o Senhor me mandou para cá, mas eu sou Deus, eu vou fazer a minha vontade. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele assumiu a sua humanidade, ele permaneceu sendo 100% Deus e 100% homem, porém ele abriu mão desta condição. Ele poderia ter se utilizado dela, da condição de ser Deus, mas ele preferiu se sujeitar à vontade de Deus Pai. Jesus foi em todo o tempo, diga, em todo o tempo. Ele foi em todo o tempo dependente de Deus. Lá no livro de Filipenses, na carta do apóstolo Paulo, você não precisa ler, eu vou só citar, no capítulo 2, versículo 7, versículo 8, ele diz que o Senhor Jesus se esvaziou de si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, a vitória de Jesus sobre o mundo, quando ele diz, eu venci o mundo, está firmado primeiramente na sua sujeição a Deus Pai. Esse texto que nós lemos de João 6,38, ele fala que ele estava sujeito às ordens de seu Pai. Quando ele foi no Monte das Oliveiras, que a palavra de Deus diz que já era o finalzinho, ele já estava prestes a morrer no Calvário, né? Os guardas já vinham para prendê-lo. A Bíblia diz que naquele momento houve aquela luta na sua alma. Por quê? Porque ele era 100% homem. Veio a dor da morte, veio o pavor da morte. E ele não só morreu por ele estava lá, né, ia entregar a sua vida por mim também, por você também, por toda a humanidade, em todos os séculos. O terror da morte estava sobre a pessoa de Jesus, e a Bíblia diz que lá no Monte das Oliveiras, ele chorou, e ele chegou a dizer para o Pai, Pai, se é possível, se existe uma outra condição para salvar a humanidade, que o Senhor tanto ama, e que eu também amo como o Senhor ama. Mas se há uma outra condição, passa de mim este cálice. O cálice do horror da morte. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Amados, o Senhor Jesus venceu este mundo porque ele se sujeitou incondicionalmente a Deus. Quando nós falamos, Deus diz que Ele me dá a sua paz e Ele já venceu por mim, então eu vou vencer também. Olha, eu quero dizer para você que existe uma condição para nós vencermos este mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando de espaço físico, eu estou falando de modo de vida, eu estou falando de maneira e de valores e de conceitos errados longe de Deus. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, que o príncipe deste mundo é Satanás. Muitas das vezes, queridos, nós citamos a palavra, mas nós, no fundo, temos uma vida de fraquezas, e que em vez de nós vencermos o mundo tem nos influenciado, o mundo tem tomado conta do nosso coração, o mundo tem manipulado as nossas atitudes, tem governado a nossa maneira de viver. E por que será? Jesus Cristo nos dá o exemplo para que vençamos o mundo tal como Ele venceu, se sujeitando a Deus Pai. Queridos, a questão da independência é algo que nada tem a ver com o reino de Deus. Quantas dores nós temos curtido, quantas lutas temos travado, quantos problemas que muitas das vezes passamos e ficam sem solução. Por quê? Porque o mundo tem tomado conta. O Senhor diz para mim e para você, para nós tirarmos também do nosso dicionário, tal como não existe no dele, a palavra independência. Eu sei que você vai dizer, mas pastora, a independência para o mundo é sinônimo de maturidade e crescimento.
Quando eu começo a ficar independente, é porque eu já cresci, eu estou maduro. Eu quero dizer para você que no reino de Deus isso é diferente. A independência sinaliza, no reino de Deus, a nossa meninice espiritual. E isso nos traz terríveis prejuízos. É exatamente ao contrário. Quando eu permaneço na minha independência a Deus, eu estou sinalizando na minha vida que eu não cresci espiritualmente. Eu estou sinalizando na minha vida que eu sou criança espiritual. Mas quando eu começo a me sujeitar plenamente a Deus, completamente ao Senhor, começa a despontar na minha vida uma maturidade espiritual, há um fortalecimento, há um crescimento. As áreas da minha vida que eu vivia caindo, eu não caio mais. As áreas da minha vida que Satanás vivia me envergonhando, ele não tem mais poder. Por quê? Porque eu estou me sujeitando a Deus, aleluia. Eu só posso vencer o mundo, amados, se me sujeitar completamente ao Senhor. Independência não está, esta palavra não entra no dicionário do reino de Deus. O próprio Deus, Jesus Cristo, se sujeitou plenamente, inteiramente a Deus Pai. Ele não quis andar sozinhos, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz que para nos tornarmos, para pertencermos ao reino de Deus, nós temos que nos tornar como crianças. Por causa da inocência da criança, por causa da dependência que a criança tem dos adultos. Quando nós começamos a ficar independentes de Deus, nós começamos a cair. E isso não existe cargo, não existe posição. Por exemplo, mas aí os pastores já estão num outro nível, então eles podem andar sozinhos. Pelo contrário. A quem muito se deu, muito se pedirá, diz a palavra do Senhor. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz que nós não devemos desejar ser mestres. Porque o mestre será mais cobrado. A maior punição, a maior cobrança. Então, amados, quanto mais nós nos despontarmos no reino de Deus, mais devemos depender do Senhor. Mais devemos ser submissos. O Senhor Jesus venceu porque Ele foi submisso plenamente a Deus. Quando nós nos sujeitamos a Deus, Satanás corre, porque ele sabe que nós estamos aliados com a palavra do Senhor. Ele sabe que nós estamos andando juntinhos com o Espírito Santo. Ele sabe que a nossa força não vem de nós, mas vem do Todo-Poderoso. E ele começa a estremecer, aleluia. Meu irmão, dependa do Senhor. Se o mundo tem tomado conta da tua vida, é hora de você jogar a tua vontade para fora e deixar a vontade de Deus sobrepujar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Segundo, como Jesus venceu o mundo? O exemplo dele, confiando plenamente em Deus Pai. Olha o que diz João, o Evangelho de João, no capítulo 16, que a gente leu do início, só que nós vamos ler o versículo 32. É um versículo anterior ao que nós lemos no início. 16:32. Aproxima-se a hora e já chegou quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Aleluia. Vamos para o capítulo 11. Olha a convicção de Jesus. Olha a fé dele no cuidado do seu Pai. Capítulo 11 de João. Nós vamos ler o versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Versículo 42. Eu sei que sempre me ouves,
mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Ele disse, eu sei que sempre me ouves. Agora vamos ler outro texto, que é 1 João, lá para o finalzinho da Bíblia, quase chegando no Apocalipse. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Glória a Deus. Vira para o teu irmão e diga, irmão, a fé é poderosa. Aleluia, Jesus. Queridos, quando Jesus esteve neste mundo, ele confiou plenamente em Deus. Ele confiou plenamente na palavra de Deus. Jesus confiou que aquilo que a palavra de Deus dizia a seu respeito se cumpriria a despeito de todo o sofrimento, luta, perseguição que ele estava já enfrentando e ainda iria enfrentar. Jesus confiou plenamente. Ele confiou que todas as promessas de Deus, porque a palavra de Deus inteirinha fala sobre Jesus. Os profetas falaram sobre Jesus. Havia promessas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus confiava nessas promessas e sabia que todas elas se realizariam em sua vida. Ele confiou na execução dessas promessas. A despeito do diabo estar interferindo, de Satanás enviar os homens para prejudicar, e todos os outros problemas que o inimigo levantou, mas Jesus continuou confiando. No texto que nós lemos, o Senhor Jesus ele está orando por Lázaro. Lázaro já estava morto há 4 dias. E ele diz, Deus, eu sei que sempre me ouves. Ele cria, ele confiava em Deus Pai. Ele declarava exatamente o cuidado de Deus pela sua vida. Quando ele declarou, na hora que ele estava aqui falando com os discípulos, olha, vocês vão me deixar sozinho. Mas olha, eu não estou sozinho não. Porque Deus Pai está comigo. Isso é fé, isso é confiança. Amados, Jesus venceu o ceticismo, a incredulidade, a indiferença deste mundo, com a fé no seu Pai, com a fé no Senhor nosso Deus, com a fé na sua palavra. Quando Jesus orou pela ressurreição de Lázaro, ele cria que o Pai ressuscitaria a Lázaro. Por que isso? Porque ele tinha fé. Amados, nós só poderemos vencer a incredulidade deste mundo, porque por sinal, o mundo vive incrédulo cada dia mais. O ceticismo deste mundo está aumentando cada dia mais. Antigamente você ouvia as pessoas, no noticiário de jornal, numa entrevista, num acontecimento que estão reportando uma tragédia, enfim, você ouvia as pessoas citarem o nome de Deus. Hoje está assim tão escasso, para não dizer nunca mais se ouve. As pessoas têm perdido a fé. As coisas têm vindo muito fáceis. E às vezes até no nosso meio, no meio dos cristãos. O brasileiro ficou um pouquinho melhor financeiramente. Graças a Deus, pelo poder do Evangelho nesta nação, as coisas melhoraram. Porque o Senhor nosso Deus é Deus abençoador. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque o povo de Deus tem orado, tem clamado, tem se colocado
É o que diz lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o poder de Deus. Queridos, é pela fé. O apóstolo João declarou em 1 João 5,4 que nós lemos, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não dá para conseguirmos viver neste mundo, vencer este mundo, sem fé. Não adianta a gente ter rituais de igreja, liturgias de culto, não adianta ter caderninho de regras. O que eu e você precisamos lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, lá na hora das aflições, é fé que o Senhor pode, que Deus age, que Ele cuida de você, que Ele liberta a tua vida, que Ele te abençoa, que Ele é maior do que Satanás. Amados, há coisas neste mundo, para não dizer todas elas, que nós só vencemos pela fé. Não adianta você querer empeitar o reino das trevas. Eu quero dizer para você que todas essas tragédias que você ouve por aí, e muitas das vezes até é vítima delas. Porque hoje em dia nós temos ouvido até mesmo de crentes sendo vítimas, né, de assassinato por causa de roubo. Estão matando crentes também. Estão sequestrando crentes também. Umas semanas para trás aí, eu até comentei com os irmãos aqui. Uns 3 crentes na semana foram mortos com tragédia. Um estava num rodeio num dia de domingo. Um policial ficou nervoso lá, estava sem farda, mas era um policial e estava armado. Ficou irritado, arrumou uma confusão e foi atirou do nada. Sente o drama, atirou do nada. E essa bala do nada pegou no peito do crente, que não tinha nada na cabeça para estar lá. E morreu. Uma outra era uma jovem que estava num ponto de ônibus. Estava com o seu celular, veio um bandido, quis tomar o celular, ela não quis dar, ele esfaqueou ela no pescoço, ela morreu. Era crente. E assim vai. Não dá para vencermos este mundo com o mesmo jeitão das pessoas deste mundo. A Bíblia diz que estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Amém? A nossa pátria está nos céus. Aqui nesta terra nós só somos peregrinos. Eu quero dizer para você que você só está de passagem. Se você quer vencer este mundo, a incredulidade deste mundo, os pecados, a pecaminosidade deste mundo, você só poderá vencer pela fé. Não dá para você tentar se esforçar somente fisicamente e mentalmente. Você tem que realmente crer que há um Deus por ti, que o Santo Espírito habita na sua vida, que Ele é mais poderoso do que o reino das trevas, que aquilo que Ele diz na sua palavra é verdadeiro e se cumpre, e não tem para ninguém. Aleluia! Ele é Deus, Ele é Senhor. Meu amado irmão, se você deseja vencer o mundo, você poderá fazê-lo se exercer fé, viver por fé. Não adianta usar das suas mãos, usa dos teus joelhos e usa da tua fé. E você vai ver acontecer. Foi com fé que Jesus venceu a incredulidade, o ceticismo, a malignidade deste mundo. Nós só poderemos vencer se for pela fé. É só pela fé que nós movemos o mundo espiritual.
É só pela fé que nós tocamos o coração de Deus. É só pela fé que nós movemos o braço do Senhor. O Senhor não recebe ordens minha e tua. O Senhor é movido pela nossa fé. Jesus Cristo mesmo declarou neste episódio da ressurreição de Lázaro, disse para uma de suas irmãs: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? É pela fé. É pela fé. Só revestidos de fé podemos enfrentar o reino das trevas e lutar contra Satanás e seus demônios. Enquanto você acreditar que o diabo é maior do que o teu Deus, ele vai continuar sendo maior e fazendo bagunça na tua vida. Enquanto você acreditar que as fraquezas da tua carne são maiores do que o poder do Espírito Santo te santificando, a tua carne vai continuar te dominando. Você precisa crer que há poder no nome de Jesus. Você precisa crer que o Espírito Santo de Deus te santifica. Você precisa crer que o Espírito Santo te purifica e te desabilita para ser um instrumento do diabo. Você precisa crer que as suas bênçãos estão garantidas e que você vai possuí-las se continuar crendo. Você pode dizer amém? Amém? É só pela fé, queridos, que nós vamos alcançar o lar celestial. Senão, nem para o céu você vai. Terceiro, como Jesus venceu o mundo, e exemplo para mim e para você, porque também queremos vencer. Servindo sem reservas a Deus Pai e a seu reino. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 17. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Amém? Vamos ler agora capítulo 17 de João, né? Vamos lá para frente. Evangelho de João, capítulo 17, nós vamos ler o versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Algumas versões consumando a obra que me deste para fazer. Amém? Jesus venceu o mundo. Não foi na ociosidade espiritual, não, amados. Jesus venceu o mundo. Não foi na procrastinação. Não, mandando o pai esperar. Não, Senhor, espera só um pouquinho que agora estou ocupado. Oh, Deus, só um pouquinho que agora eu estou experimentando, né, como é que é a terra, como é que são os humanos, entendeu? Aguarda só um pouquinho que eu estou fazendo um curso. Não. 1000 vezes não. Jesus trabalhou incansavelmente pelo reino de Deus. Ele mesmo declarou que o pai dele trabalhava pelo reino e ele trabalhava também. Ele não vivia ocioso. Jesus não mediu esforços para fazer a obra de Deus. Jesus não poupou o seu físico no serviço do reino de Deus. Jesus se comprometeu, diga, seja compromissado, irmão. Seja compromissado, igreja. Jesus se comprometeu com o reino de Deus. Porque a gente vê muitos crentes dizendo assim, mas não dá, porque eu tenho tantos compromissos, então não dá, você entendeu, para eu me compromissar? Não dá para eu pegar responsabilidade, porque, entendeu, eu estou muito ocupado. Então, não dá. Jesus venceu o mundo se envolvendo no reino, trabalhando no reino de Deus, incansavelmente. Jesus assumiu total responsabilidade no serviço do reino de Deus. Jesus declarou: meu Pai continua
trabalhando e eu sigo os seus passos. Eu sigo o seu exemplo. Na oração sacerdotal, que é esse outro texto do capítulo 17, versículo 4 que a gente leu, ele disse, essa oração sacerdotal é feita no finalzinho da sua vida. Jesus, é a sua última oração, ele ora, que eu disse que ele orou por nós também. Ele disse, Pai, eu completei a obra que me deste para fazer. Eu não passei a bola. Eu não desisti da minha missão. Eu não amarelei. Mas, Senhor, eu completei a obra. Eu fui, Senhor, 100% disponível para Ti. Eu quero perguntar para você, irmão, você que deseja vencer o mundo, e às vezes não sabe porque não tem vencido, né? Não foi à toa que Jesus venceu o mundo. Não foi de qualquer maneira. Há uma maneira de vencer. E nós estamos vendo aqui, o Senhor está ministrando ao teu coração. Quantos por cento você está envolvido com Deus? Ah, pastora, 100%. Estou com Deus no coração. Até tatuei no peito. Que agora é moda, né? Me poupe, gente, me poupe. Com Deus a coisa não é superficial. Com Deus a coisa é na profundidade. Melhor isso aqui, né? É Jesus lá dentro. É Jesus dominando as nossas ações. É Jesus sendo o centro da minha vida. É Jesus sendo o preferido da minha alma. É Jesus sendo o Senhor da minha vida, o qual eu obedeço de forma incondicional. Não interessa o que está por fora. É dentro. Quantos por cento você tem se envolvido com o reino de Deus? Você é daqueles que está mandando o Senhor esperar? Jesus venceu a apatia espiritual deste mundo, a indiferença deste mundo, servindo sem reservas a Deus. Sabe por que a gente está sempre tendo que administrar problema? Porque a gente está querendo edificar as nossas vidas e casas e nos esquecemos de que nós estamos nesta terra com a missão de espalhar o reino de Deus. Os nossos edifícios terrenos vão ficar tudo. Somente o que fazemos para o reino de Deus é que vai contar. O resto é resto. Fica aqui. Somente a obra de Deus vai ser contabilizada lá em cima. O resto vai se destruir, como tudo nesta terra. Quem sabe você está super ocupado ou ocupada com as tuas coisas. E Jesus Cristo diz para você, trabalhe pela comida que é eterna, que permanece para a vida eterna. Jesus Cristo declarou isso, lá em João 6, 27. Não trabalhe pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Sabe por que muitas das vezes nós não vemos, apesar de tanto trabalhar para a terra e para a vida, nós não vemos nada edificado? Porque coisas não podem ser dadas como edifícios verdadeiros. Mas edifício verdadeiro é uma alma liberta, é uma família restaurada, são filhos na presença de Deus. É uma alma curada, almas salvas. Isso é edificar.
Quando nós começarmos a nos envolvermos mais com a obra do Senhor, com o seu reino, deixarmos a ociosidade, a indiferença, nós vamos ver Deus edificar as nossas vidas e vamos chorar menos. Jesus Cristo venceu o mundo porque ele se envolveu 100% com o reino de Deus. Ele era 100% disponível para o Senhor. A ociosidade em servir a Deus nos torna fracos. Porque não damos, também não recebemos. No reino de Deus é dando que se recebe. Quando nós começamos a servir, Deus começa a nos encher. Esse negócio da gente dizer, alguém orou na minha cabeça e me encheu de dons. Os dons é para a igreja, é para servir, é para o corpo de Cristo. Se eu não derramo esses dons para o corpo, esses dons não são renovados na minha vida. O Senhor deu a todos dons e talentos, e Ele quer que nós os sirvamos. Ele deseja que nós vençamos a influência maldita deste mundo que nos envolve tanto. Parece que a gente está sempre correndo, parece que nunca acaba, né? Trabalho nunca acaba, compromisso nunca acaba, entretenimento nunca acaba, família nunca acaba. Ocupação com ela. A gente está assim, e nunca estamos satisfeitos. Sabe por quê? Porque o que verdadeiramente nos satisfaz é servirmos a Deus, é entregarmos a nossa vida para Ele. O Senhor esteve disponível 100% para Deus Pai. Queridos, por isso Ele venceu o mundo. Quando Ele disse, em mim, para que vocês tenham paz em mim, eu venci o mundo. Ele não falou, eu venci o mundo porque eu sou Deus. Não, Ele viveu nesta terra 100% humano. Mas Ele venceu o mundo porque Ele creu no Pai. Ele viveu uma vida de fé. Ele venceu o mundo porque Ele não andou independente. Eu acho, eu sei, eu posso, eu tenho. Não, Ele viveu completamente dependente de Deus Pai. Ele venceu o mundo porque a sua vida não foi ociosa, ou espiritualmente ocupada com as coisas da terra, mas ele foi responsável, com responsabilidade no reino, no serviço do reino de Deus. Ele se comprometeu com o reino de Deus, meus amados, e é isso que conta quando você for chamado para se apresentar lá em cima. Nada do que você fez nesta terra, fora do reino, vai contar alguma coisa. Mas a Bíblia diz que as nossas obras vão nos acompanhar, e estas obras diz respeito ao reino de Deus. Mas Jesus Cristo venceu o mundo, abençoando vidas por onde ele passava. Mateus 4, 23. Essa é uma outra maneira de vencermos o mundo. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vamos para o capítulo 14 de Mateus. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Capítulo 15, só que o versículo 32. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Queridos, Jesus venceu o mundo amando as pessoas e abençoando estas pessoas.
Jesus não deixou de suprir uma sequer necessidade que chegava até a ele. O enfermo, ele curou. O oprimido, ele libertou. O cativo, ele soltou. O triste, ele consolou. Ele devolveu alegria. E a todas as pessoas, indistintamente, ele amou até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que lá no Calvário, ele ainda fez uma oração cheia de amor por toda aquela multidão, mas especialmente por aqueles que estavam fazendo mal a ele. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí você pode dizer: mas aqueles homens eram muito maus. Eu não sou tão mau assim. Os meus pecados mataram Jesus. Os teus pecados mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram a Jesus. Foram os nossos pecados que mataram a Jesus. Mas ele me amou. Ele entregou a sua vida e não foi obrigado. Ele entregou. Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida. Eu de mim mesma a dou. Ele se entregou porque muito nos amou, amados. Queridos, sabe como nós vencemos o ódio deste mundo? As pessoas andam odientas. As pessoas andam cheias de vingança, de vontade de se vingar. Os noticiários na televisão mostram isso. Cada dia uma tragédia, pior do que a outra. A última e mais nova, pelo menos nova na sua modalidade, né? Não na questão de morte, porque morte por morte, cada dia é uma montoeira. Na sua modalidade, foi nova. Um vizinho se encheu do outro vizinho, porque reclamava que ele fazia barulho. Você deve ter ouvido, porque, sabe, bombardeou aí a nossa televisão o tempo todo. Porque não eram vizinhos pobres. Eram vizinhos de classe média alta. Para não dizer alta, né? Porque um excelente local estavam os apartamentos. O vizinho deu uma crise de ódio, de vingança, porque não aguentava mais, pegou a arma, foi no outro vizinho e matou a família toda. Só deixou vivo o bebê. É assim que vive este mundo, cheio de ódio, de vingança, cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de ganância. Querido, sabe como nós vencemos tudo isso? Não é pondo uma roupa diferente e não colocando uma Bíblia debaixo do braço. Não é vestindo roupa de domingo, de crente. Inclusive, crente não tem roupa, né? Obviamente, a nossa vestimenta deve ser uma vestimenta respeitosa. Isso é para homens e para mulheres, é claro. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E na quinta-feira nós aprendemos um pouquinho só sobre a questão da pornografia e sobre a questão da nudez, que o Senhor condena completamente. Lembra disso? Que o Senhor é um Deus que sempre se preocupou em cobrir e não em mostrar. Tudo que está à mostra eram dos povos pagãos. E os cultos a estes povos pagãos eram cheios de prostituição. Então tinha que mostrar os órgãos genitais, a sensualidade. Mas, amados, ser crente não é vestir um roupão, ter um cabelão, ter um biblão debaixo do bração. Não. Ser crente,
verdadeiramente exalar o amor de Jesus neste mundo tão podre e odiento. É ter uma vida para abençoar outras vidas. É fazer a diferença onde você está. Fazer a diferença num comportamento que verdadeiramente abençoe vidas. É assim que você vence. A Bíblia diz assim, olha, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que nós vencemos. O vizinho está atormentando, começa a orar. Eu estava até comentando com os irmãos lá na célula, que tinha um vizinho que ficava cutucando o teto da casa dele, e obviamente o meu chão, porque ele mora embaixo. Então a gente chegava da igreja, então a mulher tem salto, né? Então faz barulho, né? Hoje também assim não faz tanto, mas faz muito barulho no taco lá, né? E o vizinho ficava, eu comecei a ficar tão irritada com aquilo, tão irritada, que eu comecei a orar. Falei, Deus, não dá para chegar da tua casa, eu estava ficando irritada de pegar o interfone, falei, eu vou ligar para o vizinho, vou falar para ele, ô vizinho, você não está morando na Serra da Cantareira. Você quer silêncio? Vai lá comer dos pássaros. Acabei de chegar. Aí resolvi orar. Aí eu vou falar com Deus sobre esse vizinho. Falei, Senhor, esse vizinho está me atormentando. Aí, exatamente esse período, aconteceu essa tragédia do vizinho que matou o outro. E eu falei, Deus, né? Estou orando lá. Toca nele, Senhor. Eu repreendo esse espírito demoníaco que está agindo para atormentar a nossa vida. Aí, estou lá orando, tal, passou e veio aquela tragédia, aquela coisa, não sei o quê. O vizinho abduziu, gente. Nunca mais ele cutucou. Alguma coisa aconteceu com aquele vizinho. O Senhor operou na vida dele, ou ficou apavorado com o noticiário, porque o noticiário, né, registrou que quem matou quem, sabe quem? Foi o vizinho que reclamava do barulho, que foi o morto. Não é verdade? Foi o vizinho que reclamava do barulho que morreu. Porque o outro que ficava sendo importunado, que era barulhento, não aguentou mais, foi lá e matou o outro. Eu falei, Jesus, não vi nada, hein? Lavo minhas mãos. Mas o Senhor operou. Queridos, nós vencemos este mundo pela fé, nós vencemos este mundo pelo poder do amor, onde o ódio está proliferando, você vai entrar com o amor de Deus, onde a desgraça está entrando, você vai entrar com o poder do sangue de Jesus Cristo, onde Satanás se levantou, você vai mostrar para ele que quem comanda a tua vida é Jesus Cristo, e o diabo tem que ficar debaixo dos seus pés. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Nós também podemos vencer a este mundo, mas não é citando o versículo. Jesus venceu o mundo, então eu também vou vencer. Você só vai vencer se você viver como Jesus viveu. Se você crer no poder do Senhor nosso Deus. Amados, quem crê não tem para ninguém. Não tem conversa. Quando nós cremos, Deus opera. E ninguém pode ir contra o poder do nosso Deus. O problema é que nós queremos as bênçãos, mas não queremos o compromisso, não queremos a responsabilidade do reino, não queremos envolvimento. O Senhor diz para você e para mim, se eu desejo vencer este mundo maligno, este mundo destruidor, este mundo cheio de trevas, este mundo que quem comanda é o diabo, se eu desejo vencê-lo, eu preciso obedecer a Deus, andar submisso ao Senhor, e não chegar e falar, Deus, olha, eu já fiz isso, o Senhor agora abençoa. Não adianta. Não dá.
E não dá para você querer vencer as fraquezas do mundo, as lutas do mundo, as aflições do mundo, os problemas do mundo, se você não se envolver com o reino de Deus, com a igreja do Senhor. Você quer força? A força neste lugar é a força do Espírito Santo de Deus. Você quer poder? Há poder no nome de Jesus. Você quer vitória? Jesus Cristo te dá vitória. Amados, vamos orar? Fica de pé. Nós já vamos participar da ceia do Senhor. Esta ceia é para lembrar daquele que venceu. Porque na ceia nós não estamos celebrando um morto. Porque Jesus Cristo não está morto. Eu sei que muitas das vezes, na hora da aflição, você pode achar que você está seguindo um morto. Mas eu quero dizer para você que isso é conversa do diabo. Você não está seguindo um morto. Você segue um Deus vivo. Que é Senhor sobre todas as coisas. Um Deus que ouve o aflito, atende aquele que clama, mas que tem que ter fé. Um Deus que ama o mais sujo dos pecadores. Não importa o que você já fez na sua vida. Não importa quantos pecados você carrega na sua carcunda. Não importa. Importa que Ele te ama. Ele te amou até o fim. E por isso Ele entregou a sua vida, porque muito nos amou. Pastora, mas os meus pecados são horríveis. Os meus também eram. Os do vizinho aí do lado também eram. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus morreu para te limpar dos pecados. Jesus morreu para purificar a tua vida. Jesus morreu para quebrar a habilitação do diabo de continuar te usando. Jesus morreu para acabar com a festa do capeta na sua vida. Jesus morreu para te dar vitória. O sangue dele te purifica de todo o pecado. Mas isso é assim, ó, no estalo de dedo. Antes de estalar o dedo, você precisa crer. Antes de estalar o dedo, você precisa se render. Você precisa dizer: Jesus, eu te quero. Jesus, eu quero ser liberto. Jesus, eu quero ser salvo. Jesus, eu creio no poder do teu amor. E você vai poder experimentá-lo. Antes de orar por toda a igreja, eu quero estender o apelo a você que não conhece a Jesus ainda. Quem sabe você conhece os crentes, mas não conhece a Jesus. Porque quem conhece a Jesus muda de vida. Quem conhece a Jesus tem a vida regenerada e transformada. E eu gostaria de te fazer um apelo. Se você deseja aceitar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida e deseja mudar de vida, porque você está dizendo com esta decisão: eu quero, Jesus, que o Senhor mude a minha vida. Eu quero que você levante a sua mão e eu vou orar por você. Quem gostaria de fazer isso? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Quem mais gostaria? Que está neste lugar e gostaria de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Levanta a sua mão. Eu vou orar pela sua vida também. Nós vamos orar. E depois eu vou orar por toda a igreja. Eu quero pedir um obreiro para trazer esse jovem aqui. Traz esse senhor aqui. Vem aqui, querido. Vem aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida.
Igreja, levanta a sua mão para cá. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Fecha seus olhos e repita comigo esta oração, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor nesta noite. Senhor Deus Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão por ofender a tua santidade. E eu clamo agora para que o Senhor liberte a minha vida. Lava a minha vida, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo com o sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu decido hoje a entregar o destino da minha vida, da minha alma, ao Senhor Jesus Cristo. Escreve o meu nome no livro da vida e me liberta de todo mal, porque eu oro no nome de Jesus. Continua de olho fechado. Senhor Deus, eu oro pela vida deste homem. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que todo o poder do inferno seja agora, em nome de Jesus, expulso desta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder do sangue de Jesus penetre em cada parte desta alma, desse espírito e deste corpo e o torne nova criatura para a glória e honra de Deus Pai e para a vergonha de Satanás e do inferno. Em nome de Jesus, meu Deus, sela a vida deste homem com o Santo Espírito do Senhor. Onde está o Espírito do Senhor, aí haverá liberdade, libertação, e o poder do inferno não poderá mais agir. Que em nome de Jesus, esta vida, a partir de hoje, seja escrita uma nova história para a honra e glória do nome de Deus Pai. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda a igreja. Glória a Deus.